Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos começar a segunda unidade do nosso curso, né, sobre gêneros literários, cujo objetivo é conhecer, né, os principais gêneros literários, principalmente no contexto clássico e no contemporâneo, tá? A gente vai falar também um pouquinho, né, sobre essa questão da classificação, né, os problemas que envolvem essa organização, né, dos textos em tipologias, ordens, sistemas, etc. Bom, essa unidade ela tem dois momentos, né? O primeiro momento é essa aula de hoje, que está embasada no texto da Graça Paulino, né, e outras autoras, que é a questão dos gêneros literários, tá? Esse texto está nesse livro aqui, ó, que é Teoria da Literatura na Escola, que é um texto, é um livro bem básico, assim, bem didático, né? Que foi feito exatamente para ajudar os professores, né, de ensino médio, de ensino fundamental, a trabalhar essas questões da teoria literária na escola, né, com os alunos e tal. Então, depois, se alguém quiser, eu posso passar o PDF para vocês. Então a gente vai trabalhar um texto que é bastante didático sobre gêneros, né? Mas nessa aula especificamente eu vou aprofundar também algumas questões que não estão exatamente nesse texto, mas que vão servir, né, para uma reflexão mais profunda sobre esse tema, ok? Bom, então, pensando aí no gênero literário, né, a partir dessa ideia de gênero, o que a gente tem que primeiro tentar definir ou delimitar, né, é o que é exatamente o gênero. O que é um gênero? A gente fala de gênero humano, por exemplo, em relação, em oposição, por exemplo, ao gênero animal, né? Então, normalmente, essa ideia de gênero está vinculada, né, a uma série de ideias semelhantes ou parecidas, né, que tem a ver com troncos ou com grupos, com famílias, com conjuntos, né? Então, são ideias similares, assim. Normalmente, quando a gente pensa em agrupar uma série de objetos ou uma série de coisas que têm características semelhantes, ou que têm determinados objetivos em comum, né? Como um grupo de pessoas, por exemplo, como no caso de um sindicato, né? Que organiza as pessoas em torno de um mesmo propósito político, etc. Então, o gênero nada mais é do que um agrupamento, né? Do que uma organização em conjunto, né? Do que um juntamento, né? Então eu vou juntar no mesmo conjunto seres ou objetos, né, que apresentam características comuns, né? Um pouco parecido, por exemplo, com a questão do gênero sexual, né, que eu organizo o gênero masculino, feminino, e hoje a gente tem as pessoas agênero, né? Então tem aqueles que são masculinos e femininos, são hermafroditas, tal. Essa é toda uma outra questão, até mais complexa, na verdade, mas a ideia é a mesma, quer dizer, eu vou agrupar, eu vou juntar aqueles que têm características mais ou menos parecidas, né? Então, são características comuns que vão organizar esses conjuntos, como a teoria dos conjuntos na matemática, por exemplo, né? Eu vou fazer um conjunto de números primos, ou fazer um conjunto de números imaginários, por aí vai, tá? Então, essa ideia de gênero, né, ela também vai parar na literatura, né, com essa mesma vontade, ou com esse mesmo desejo taxonômico, ou seja, de dar nomes, de classificar determinados conjuntos de coisas, no caso aí os textos, né, mas eu posso ter gêneros em outras áreas, por exemplo, né, no fundo, a ideia de gênero ela surge, né, desse desejo sistematizador, organizador, classificador. Nada mais é do que uma vontade de organizar o caos do mundo, digamos assim, em grupos mais ou menos organizados, em grupos que eu consiga reconhecer e identificar que eles têm uma característica em comum, tá? Essa vontade, ela tá em toda parte, na verdade, né? Por exemplo, quando eu organizo o meu guarda-roupa, né, coloco camisetas numa gaveta e calças em outra, gravatas em outro lugar e paletós no outro espaço do guarda-roupa, isso quando ele está organizado, né? Então, organizar nada mais é do que separar
minimamente, né, classificar também, porque, por exemplo, no guarda-roupa você poderia colocar roupas mais novas ou que você usa mais, né, é, ou que você gosta mais, sei lá, na frente, ou num lugar que seja mais fácil de pegar, né? Então tudo vai depender, a sua organização geralmente vai depender dos seus critérios de organização, de classificação, de sistematização, né? Então, classificar é colocar em classes, sistematizar é colocar em sistemas, né? Taxonomizar é colocar em nomes. Então, é tudo parte, né? Todos esses verbos, né? Eles fazem parte de um mesmo propósito, que é organizar o mundo. Basicamente é isso, né? Então, o gênero é uma categoria entre várias dessas, né? A classe, a ordem, o sistema, o organismo, a tipologia, enfim. Ele nada mais é, né, como está nesse destaque aqui, ele nada mais é do que uma categoria que permite reunir, né, de acordo com critérios diversos, no caso do gênero literário, um grande número de textos, né? Então, a ideia é a mesma de organizar o guarda-roupa ou organizar, por exemplo, as panelas e as louças da sua cozinha, né? Você vai pegar dentro do caos de textos que existe, né? Ou melhor, dentro da infinidade de textos que existe, você vai perceber que alguns ou muitos desses textos têm características comuns, então você vai fazer um grupo aqui, um grupo aqui, um grupo aqui, um grupo lá, e assim você acha mais facilmente esses textos. É um pouco uma lógica meio da biblioteconomia, por exemplo. Se você tem 15 mil livros, né? Como que eu vou organizar esses livros? Eu vou colocar uma estante toda de livros com capa preta, por exemplo, e a outra toda de livros com capa branca, e a outra de livros com capa amarela, com capa vermelha. Quer dizer, o meu critério de organização vai ser as cores, né? Ou o meu critério de organização vai ser, por exemplo, a idade desses livros, né? Ou pode ser a idade, assim, do que eles foram publicados, o momento que eles foram publicados, então seria uma classificação histórica, temporal, cronológica, ou eu posso organizar também por cronologia de aquisição desses livros, né? Então eu posso ter comprado um Shakespeare semana passada e ele vai ficar na prateleira dos novos, embora seja um livro muito antigo, tá? Então, mais ou menos é isso aí. É claro que tudo isso obedece, né, uma série de pressupostos, uma série de princípios que, de certa forma, organizam, né, essa nossa vontade classificatória, ordenatória, né, organizatória, seria uma vontade aí muito de arrumar, né. É claro que uma desses pressupostos, evidentemente, é a vontade de ordem, né, de organizar, de arrumar. Então, eu teria uma desordem, né, que eu quero conter, que eu quero eliminar, né? Então eu quero eliminar a desordem, eu quero eliminar a bagunça e eu quero fazer com que esses meus objetos, né? No caso de um armário, no caso do armário da cozinha, do armário de roupas, eu quero que eles sigam uma determinada ordem, uma ordem que eu determinei, né? Que eu estabeleci a partir de critérios meus, como eu falei, pode ser critério de cor. O critério de cor a gente usa muito para lavar roupa, por exemplo, né? Eu não vou lavar roupas coloridas com roupas brancas, então geralmente eu coloco as roupas cinzas todas juntas, as pretas todas juntas, as azuis ou as muito coloridas, né? Separadas, em grupos separados. Então eu quero eliminar um pouco, o pressuposto é esse, eliminar a desordem, né? Ou controlar minimamente essa desordem, né? Então é uma vontade de norma, um princípio de normalização, ou seja, normalizar. Eu vou colocar a partir de uma série de normas, ou seja, de regras, eu vou organizar o meu mundo, né? Também a ideia, né, é de certa forma a partir de critérios de semelhança e de diferença entre as coisas, de certa forma reduzir a pluralidade do mundo, a diversidade do mundo em grupos ou em conjuntos mais organizados, né? Para que esse número também, dentro de cada grupo, eu tenha um número menor de coisas, né? Que eu vou poder avaliar e é mais fácil de trabalhar com um número um pouco menor. Então, por exemplo, ao invés de eu ter que lidar, né, com centenas, dezenas, milhares de livros, milhares de textos literários,
eu vou escolher, por exemplo, trabalhar só com o gênero lírico, né? Eu vou trabalhar só com a poesia, vou trabalhar dentro da poesia, vou trabalhar com a poesia do século XVII, né? Então eu vou organizando, vou classificando, vou, de certa forma, reduzindo a diferença, né? Então, porque a diferença, ela confunde, ela pode, né, trazer angústia e tal. Então, normalmente as pessoas gostam de lidar, né, com coisas que elas reconheçam mais, né? Então, quando o número é muito excessivo, a gente tende a organizar, reduzir e colocar em grupos um pouco menores, né? Para tentar, de certa forma, diminuir a diferença, tá? E trabalhar a partir da semelhança. Então, com um número de textos parecidos, semelhantes entre si, eu consigo observá-los melhor, ver as suas recorrências, né? Ver o que neles próximo, né? Que me permitiu também organizá-los, tá? E é claro que tudo isso, vale dizer, né? É orientado a partir de um princípio, né, ou de um pressuposto, como eu coloquei aqui, de um princípio muito claro de hierarquização. Porque toda vez que eu quero organizar, o próprio impulso da organização já não deixa de ser, ou já é orientado, de certa forma, a um certo impulso de hierarquização. Toda vez que eu organizo alguma coisa, que eu separo coisas em grupos, né, em prateleiras, digamos assim, de certa forma eu estou estratificando, né? Eu estou dividindo para poder ter mais poder sobre aquilo, né? E de certa forma, ao organizar, eu já classifico, né? Ou seja, eu hierarquizo aquilo que eu estou organizando. Então, no caso do guarda-roupa, por exemplo, eu percebo que existem muitas roupas velhas, mas ao mesmo tempo elas são velhas, mas são muito confortáveis, eu gosto muito de usá-las, então eu coloco num lugar acessível. Então há uma hierarquia aí eu classifico a partir do critério de conforto, né, ou de idade. Essas roupas, né, elas têm um valor para mim, porque elas são mais velhas, eu tenho um afeto por elas, mesmo, né, que às vezes elas estejam totalmente desbeiçadas, rasgadas e tal, eu gosto delas, elas são confortáveis, então eu coloco elas num lugar de destaque, então eu hierarquizo de certa forma. Ou então o contrário, né? Eu gosto de aparecer sempre muito bem vestido, muito bem arrumado, etc e tal, então eu coloco sempre as roupas novas na frente, as roupas que eu acho mais bonitas, que eu gosto mais, etc. Eu coloco elas num lugar de destaque, num lugar mais acessível, e por aí vai, né? Então tem gente que separa, por exemplo, por ordem de estação, né? Então coloca as roupas de inverno de um lado, as de verão do outro lado. Muita gente às vezes tira todas as roupas de verão do guarda-roupa quando começa o inverno e vice-versa, né? E guarda num outro lugar. Aí quando o inverno volta, elas tiram as roupas, lavam as roupas todas, né, de inverno, colocam no guarda-roupa no lugar das de verão, e por aí vai. Então eu tô, de certa forma, ao fazer isso, né, de certa forma eu crio uma certa realidade, ou então eu reproduzo uma certa realidade que me deu os critérios que eu usei para organizar, tá? Então, quais são os critérios de valor que normalmente orientam a nossa sociedade, né? Normalmente são esses mesmos, o critério histórico, né, cronológico, é o critério da idade, é o critério da novidade, né, o que é velho, o que é novo, o que é caro, o que é barato, o que é útil, o que é inútil, né? Então, no caso de uma cozinha, por exemplo, com armários muito altos, eu que sou baixinha, vou colocar as coisas que eu não uso muito lá no alto. Por que eu vou colocar essas coisas mais próximas, sendo que eu não uso muito? Então, eu estou usando o critério da utilidade, né? Que é um critério que existe na nossa sociedade e é um dos mais valorizados, percebe? Então, normalmente, quando eu organizo qualquer coisa, geralmente eu reproduzo realidades sociais, culturais, ideológicas que eu já conheço, né? A menos que eu seja uma pessoa, por exemplo, muito criativa e aí eu penso assim, não, eu vou organizar a partir dos meus próprios critérios, né? Então eu vou organizar os livros por tamanho, ou eu vou organizar as minhas roupas por tecido, ao invés de organizar por critérios históricos ou de uso,
Ou eu vou organizar, por exemplo, alfabeticamente, então numa gaveta vão todas as roupas com a letra A, na outra vão todas as roupas com a letra B, né? Então eu vou colocar bermudas e blusas juntas, né? O que para outra pessoa poderia ser um contrassenso, mas eu estou organizando a partir do critério alfabético. Mas esse critério não é interessante para roupas. Mas tudo bem, né? O critério é meu, o guarda-roupa é meu, eu organizo a partir de onde eu quiser, né? Então, normalmente, os critérios que a gente usa para organizar qualquer coisa, inclusive os textos literários, então, quando eu organizo os textos literários, eu crio gêneros literários, tá? Que são esses grupos com as mesmas características. Geralmente, eu estou reproduzindo uma realidade que eu já conheço ou que eu percebo, né? São valores que eu percebo aí no mundo e eu uso isso para classificar, para organizar, para dar uma ordem, né? Para dar para arrumar aí aquele conjunto de textos que eu tenho. Ao mesmo tempo, ao fazer isso, eu acabo criando também uma realidade para esses próprios textos e até reforçando alguns valores que já existem ou que às vezes nem eram tão fortes, mas eu começo a organizar dessa forma e aí as pessoas vêm, acham legal e começam a reproduzir aquilo. Então, de certa forma, eu estou criando uma forma de organizar, uma forma de ver o mundo e tal, tá? Bom, para vocês entenderem um pouco melhor, né, como é importante essa questão dos critérios para toda classificação, para toda forma de organizar o mundo, queria mostrar aqui essa listinha, né, do Borges, que é inclusive citada pelo Foucault, né, na introdução do livro As Palavras e as Coisas, justamente para questionar, né, essa questão do sistema de classificação, né, que organizam o nosso mundo, a nossa sociedade e tal. Essa lista dele é bem interessante porque ela é feita de uma maneira completamente criativa, inusitada, né, usando critérios aí que inclusive não são evidentes a partir da lista, né? Que ele diz o seguinte, que os animais se dividem em pertencentes ao imperador. Então, a princípio, se imaginaria que o critério era de posse, né? Embalsamados, ou seja, mortos e embalsamados posteriormente. Ou seja, o critério parece já ser outro, né? Amestrados, leões, né? Mas e os leões embalsamados? Estariam aqui ou na letra B, né? Sereias, fabulosos. Ué, mas sereias são animais? E se fossem animais, elas seriam fabulosas, né? Ou seja, criadas pela fabulação. Então, será que onde que elas estariam, né? Elas poderiam estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Cães soltos, incluídos nessa lista, que se agitam como loucos, inumeráveis, que são praticamente todos, né? E ainda esse critério é maluco porque inumeráveis, assim, a partir de que número a gente pode considerar que aquele grupo é inumerável? Para mim seria a partir do momento em que eu olho para um grupo e já não sei mais falar exatamente, né? Quando eu vejo 4 coisas, eu consigo contar 5 coisas, 6 eu já tenho que 1, 2, 3, né? Então a partir de um certo número eu já tenho inumeráveis, né? Talvez 15, 20, né? E os animais geralmente são centenas, milhares, né? Enfim, mesmo que estão em extinção, às vezes são centenas, né? Já são inumeráveis. Outro critério, né? Outra classificação, desenhados com pincel finíssimo de pelo de camelo. Então, só entrariam os desenhados dessa forma, desenhados de outras formas não entrariam, mas o critério aqui é a forma do desenho, né? E as formas de pintura ou de escultura, etc. E, aliás, tem um item aqui que a classificação já explode, né, de certa forma, porque ele já vem com etc aqui, tá? Que acabam de partir o jarrão, ou seja, que acabaram de fazer uma determinada coisa, também é um critério, né, engraçado, ou que de longe me parecem moscas, né, que também são quase todos, porque quase todos os animais de longe parecem moscas, inclusive nós, seres humanos, né, de cima do avião e tal. Então, assim, você tem uma lista classificatória
que busca dividir os animais, mas essa divisão não acontece, essa divisão explode, né, nas mais variadas direções. Então, é uma divisão que não divide ou que hiperdivide e que multiplica também ao mesmo tempo, né? Então, o Foucault vai falar, a partir dessa classificação do Borges, né, no problema de toda classificação. Toda classificação, ela parte de princípios que às vezes estão muito explícitos, mas às vezes não, às vezes eles estão muito ocultos, ou às vezes eles são muito sutis, né? Tem critérios ali, às vezes ideológicos, às vezes problemáticos, às vezes tem critérios que podem estar amparados, né, em algum preconceito ou em alguma dificuldade de ver o mundo a partir de determinadas maneiras, e por aí vai, né? Então, todo o sistema de classificação é problemático, ou seja, tem problemas, ele apresenta questões, né, que estão ali, às vezes explícitas, às vezes mais ou menos sutis, e às vezes elas não aparecem, só aparecem realmente com uma análise mais profunda, tá? Então, claro que essa lista é só para ilustrar um pouco a questão, mas eu acho que ela mostra, né, muito escancaradamente que toda vez que eu vou organizar alguma coisa, toda vez que eu vou dividir o mundo a partir de critérios específicos, eu sempre vou estar, evidentemente, usando a minha subjetividade ou tudo aquilo que eu imagino que seja o certo. Eu vou dividir a partir dos meus critérios, não necessariamente os meus critérios são os melhores para todo mundo, como é o caso aí dessa lista do Borges, né? Os critérios dele, que inclusive variam ao longo da lista, ele faz uma lista a partir de critérios variados também, né? Então são várias questões aí envolvidas, tá? A gente pode discutir um pouquinho melhor no encontro de sexta-feira. Mas vale lembrar aqui também que é o seguinte, ao longo da história da literatura, porque é claro que a gente está pensando especificamente no gênero literário, ou seja, naquele grupo de textos que tem determinadas características parecidas, né? Então, ao longo da história da humanidade, vários escritores, vários teóricos, vários historiadores tentaram fazer essa organização, tentaram organizar esses textos a partir de determinados critérios, ou melhor, a partir de determinados esquemas, né, que o Genet chamou aí de fascinantes, né? Então ele diz exatamente isso, né? A história da teoria dos gêneros é inteiramente marcada por esquemas fascinantes, está sendo irônico aqui um pouco, né, que informam e deformam a realidade, frequentemente heterogênea do campo literário. Então, a realidade do campo literário, o fato é que existe uma infinidade de textos, esses textos são muito diferentes, são muito heterogêneos, são inclusive díspares, né, entre si, opostos e tudo mais, mas esses esquemas de gênero, eles acabam deformando essa realidade caótica, heterogênea, maluca e natural, né, num sistema que é muito próprio, né, que eles acham que digamos, que eles pretendem, como diz o Genet, né, eles pretendem que ele é natural, que aquilo foi descoberto, mas na verdade aquilo foi imposto, né? Percebe? Então, há uma realidade caótica, eu faço um esquema que organiza essa realidade, pressupondo ou entendendo que eu descobri uma certa ordem que estaria ali oculta, mas na verdade essa ordem não existe, essa ordem é imposta por mim, né? Ou ela é descoberta por mim, mas na verdade ela é inventada, tá? Então eles pretendem descobrir esse sistema natural em que eles constroem uma simetria factícia, né? Reforçada por falsos interesses. Ou não exatamente falsos, mas os interesses daquela pessoa que fez aquela determinada teoria de gênero. Então eu tenho uma série de interesses, uma série de valores, né? Uma série enfim, eu tenho um modo de ver o mundo e esse meu modo de ver o mundo orienta a forma como eu divido esse mundo, como eu classifico esse mundo, percebe? Então, são os meus valores que organizam o mundo. O mundo em si é caótico, ele é neutro, ele é maluco, ele é infinito, ele é complexo, né? Ele tem uma série de características que me escapam. O mundo me escapa o tempo inteiro, porque ele é imenso, ele é múltiplo, ele é diverso, ele é complexo, ele é
ele muda o tempo inteiro, ele se transforma e tal. Então, para eu tentar organizar isso, né, toda tentativa de organização vai falhar, né? E vai ser falsa, num certo sentido, ou vai ser insuficiente, né? Falsa não digo, mas insuficiente. E ela vai partir, claro, dos meus interesses de organização, das minhas formas de ver o mundo, do meu próprio sistema de classificação interno, né? E por aí vai. Então, só para vocês terem uma ideia, um exemplo, digamos, né? Do que já foi feito, e que às vezes, e que nem inclusive teve muito sucesso, digamos assim, mas vários autores tentaram classificar esses textos a partir de critérios variados. Por exemplo, o Schlegel classificou os textos, por exemplo, dividiu os textos, né, em objetivo e subjetivo. Todo gênero também é uma divisão, né? Se eu divido o gênero humano em mulheres e homens, ou mulheres, homens e hermafroditas, eu estou fazendo uma divisão, estou separando eles, né? Então, Schlegel fez isso com os textos. Eu vou separar esses textos, os objetivos de um lado, os subjetivos de outro. Então, nos textos objetivos, por exemplo, eu teria a história e teria o romance, né? Os livros de história e os livros fictícios de romance. Enquanto que nos subjetivos, por exemplo, eu poderia ter a poesia e tal. O Hölderlin, né? É um poeta alemão que dividiu os textos em ingênuos e heróicos, tá? É só, claro que é um pouco mais complexo que isso, essas teorias de gênero deles, né? São mais complexas, mais sutis, mais organizadas, mas só para vocês terem uma ideia dos critérios que eles usaram, tá? O Victor Hugo, por exemplo, dividiu os textos em primitivos, antigos e modernos. Um pouco pensando, né, a metáfora que ele usa é um pouco a da vida humana, né, esses textos que corresponderiam a uma infância da literatura. Aí os antigos corresponderiam a uma certa juventude para a maturidade, e os textos modernos, que já seriam textos maduros, corresponderiam à maturidade humana, ao homem adulto já estabelecido, etc. e tal. Ok?